e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abre-te. Bom dia, paz seja convosco. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho de 2026. Vamos orar ao Senhor com a palavra que está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 31 até o versículo 37, que nos conta a história da cura de um surdo e gago em Decápolis, que era uma região que possuía 10 cidades. Que nessa manhã o Senhor traga o milagre de abertura de portas, de situações, de tudo aquilo que esteja travado, atrasado na sua e na minha vida. O texto da palavra de Deus diz assim: E ele, Jesus, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, que foram territórios que não receberam bem Jesus. Entenda, quando Jesus não é bem recebido, ele também não faz ali milagres. Foi até o mar da Galileia e pelos confins de Decápolis, uma região com 10 cidades. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, ele era gago. E rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, aqui está outro segredo do milagre. Muitas vezes Deus nos tira da multidão para realizar um milagre em nossa vida. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Tirando dentre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes Jesus que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E o versículo 37, para encerrar, diz: E admirando-se sobremaneira diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. A palavra de ordem hoje é Efatá. A palavra da oração desta manhã de sexta-feira é Efatá. E nesse dia o Senhor realize o milagre, abrindo portas, abrindo mar, abrindo rio, abrindo situações difíceis. Portas fechadas sejam abertas nessa manhã pelo poder da palavra de Deus. Efatá é uma palavra em aramaico. Jesus usava essa língua, era a língua que o povo conhecia melhor. Quando ele estava no templo, ele usava o hebraico. Mas no meio da multidão, inclusive aqui na Galileia e em outros lugares que ele passava, ele usava o aramaico, que era a língua do povo. E nesse momento ele usa a palavra Efatá, assim como em outro momento ele usou para a filha de Jairo a palavra Talita Cumi, também é aramaico. Mas o milagre está no poder de Jesus e não na palavra em si. A palavra tem o significado abre-te, mas quem estava proferindo a palavra é aquele que é o verbo encarnado, a própria palavra de Deus, ordenando: abre-te. Se você crê, nessa manhã o Senhor também abrirá portas para nós, coisas travadas. Lembre-se que foi Ele que abriu o mar vermelho. Ali era como se ele dissesse Efatá e abriu o mar. Se lembre que foi Ele que abriu também o rio Jordão
para o seu povo passar. Efatá, Josué, o rio se abriu. Ele diz lá em Isaías 35 que abrirá rios no meio do mar. O Senhor é aquele que abre portas, ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Ele abre caminhos no deserto, caminhos no meio do mar. Ele é poderoso e nessa manhã ele quer realizar milagres também na nossa vida. Efatá. Vamos orar com essa palavra de fé, com essa palavra profética, com essa palavra de ordem de Jesus. Abre-te. E diz que aquele homem que era gago falava agora perfeitamente, porque a sua língua se soltou e ele agora ouvia e ele agora também falava. Efatá. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus eu quero orar nessa manhã com cada um dos teus filhos. Senhor, eu quero te pedir, eu quero rogar nessa manhã, eu quero interceder juntamente com cada um dos teus servos. Senhor, esse moço, essa pessoa tinha um impedimento na sua vida, mas o Senhor chegou com uma palavra de ordem, uma única palavra, efatá, e abriu os seus ouvidos e abriu também a sua língua e ele passou a falar. No nome de Jesus eu oro para que o Senhor abra situações difíceis, assim como Moisés abriu o mar vermelho para que o povo passasse. Abre, Senhor, portas fechadas, processos atrasados na justiça, situações embaraçosas, em nome de Jesus e com a palavra de ordem, que haja o efatá do Senhor nessa manhã, que haja um mover do céu. A chave de Davi entre em ação nessa manhã, trazendo abertura, Senhor. Tudo aquilo que está atrasado, toda muralha, toda barreira, todo impedimento, todo atraso caia por terra no nome de Jesus. Eu declaro efatá sobre essa cidade. Eu declaro efatá sobre a nossa vida. Eu declaro efatá sobre a nossa família. Em nome de Jesus, Senhor, vai trabalhando, vai abrindo, vai transformando, Senhor, vai realizando milagre, vai operando maravilhas, Senhor. Senhor, que o teu milagre, o efatá, abertura de portas, de caminhos, de mar, de rio, ó Deus, aconteça, de olhos fechados como o de Geazi, que não via exército de carros e cavalos de fogo, que nesta manhã o Senhor abra os olhos de Geazi e ele veja que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que assim seja nessa manhã. Eu oro em nome de Jesus e eu declaro efatá. Abre-te no nome de Jesus. Se você disse amém, compartilhe essa oração com mais alguém. Efatá.